Olá, aventureiros e aventureiras, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Union RPG, o seu canal de RPG. E nesse é o primeiro vídeo do canal, né, rapaziada? Convenhamos. Basicamente um convite que temos para vocês para um grande projeto que precisamos que vocês façam parte, porque todos vão ser muito queridos. E senhores, no tema de hoje, o que nós traremos aqui é, primeiramente vamos se apresentar para vocês conhecerem quem somos nós, né? Como o RPG, esse hobby, como chegou nas nossas vidas e o que levou a nós três aqui se tornarmos mestres de RPG. À minha esquerda ou direita, dependendo do ângulo de visão, temos o mestre Sam, né, que é minha outra extremidade, temos o mestre Gam. Nomes parecidos, mas não me perguntem o porquê. Bom, e eu sou o mestre Corvo. Para começarmos, gostaria de trazer aqui o mestre Sam para nos contar um pouco de si, né, primeiramente, e como ele conheceu o RPG de mesa na sua vida. Fala, meus consagrados, uma boa noite, boa tarde ou bom dia para todos que estiverem nos acompanhando, dependente da horário aí que vocês estiverem nos assistindo. Já deixe seu like aí para conferir mais histórias e sem mais delongas, respondendo aí a pergunta do nosso queridíssimo mestre Corvo, eu conheci o RPG numa fatídica noite cansativa de um plantão militar que eu estava fazendo quando eu era militar, estava servindo o quartel. Eu estava lá no meu posto, tranquilaço, cansado, madrugada, e tinha um companheiro meu também, tirando num posto próximo ali do serviço armado. E aí a gente tava conversando, eu sempre fui mais desse lado mais nerdola, assim, gostar de anime, jogos, essas coisas. Ele também era mais ou menos essa vibe e a gente começou a conversar. Até que ele me falou, né, eu disse que sempre tive curiosidade e gostava muito de jogos de tabuleiro, né, sempre tive curiosidade em conhecer o tal do RPG ali que eu via nas mídias, né, o pessoal jogando ali com as miniaturas e tudo bonitinho, e tinha essa certa curiosidade. E aí foi que ele me fez o convite. Ele me falou que ele era um mestre de RPG, que ele tinha todo um cenário próprio, um sistema próprio, inclusive, que no tempo isso nem era relevante pra gente. E aí, então, a gente conversou aí, marcou um dia até que finalmente o grande dia chegou. E depois eu conto mais aí como é que foi essa minha primeira experiência com RPG. Agora eu quero saber do Mestre Gam, qual foi aí seu primeiro contato, Mestre Gam, com o nosso queridíssimo RPG? Só um adendo, se olham pro mestre Sam, quem diria que esse cara foi um militar, tá, gente? Pois é, cara, isso me surpreendeu também, tipo, o cara lá no meio da patrulha falando sobre RPG. Mas, Imagina, respondendo a pergunta aí, trabalhava no mercado padrão e parecia que eu tava conversando com um amigo meu, eu já conhecia já o Mestre Corvo já, só que nunca tocamos assunto de RPG. Aí um amigo em comum me abordou assim, tipo, aquela clássica história de que você sempre escuta de alguém como testemunho de Jeová quando bate na sua porta. Você já ouviu falar de RPG? Aí eu falei, não, o que é isso? Ah, nós rola uns dados presencialmente e... Pega, é um jogo muito foda, muito massa. Eu me interessei, né? Aí falou, vai lá, já convidou já pra casa do Mestre Corvo pra jogar uma mesa Cyberpunk. Eu nunca tinha ouvido falar, tipo, de Cyberpunk assim, RPG. Eu fiquei bem curioso. Aí eu peguei e acabei indo, mas no demais desenrolar foi isso. Nunca tinha ouvido falar de RPG de mesa. Igual o Mestre Sam falou que já conhecia outras mídias. Eu realmente só conhecia só anime e só isso, só. E RPG de mesa eu nunca tive esse contato. Mas no demais a gente pode falar que é uma experiência muito boa. Que quem me trouxe me apresentou ou esse leque desse mundo foi o Mestre Corvo. E fica essa dúvida pra mim, né? Como foi que o Mestre Corvo conheceu esse mundo de RPG? lá no meados do primeiro ano do ensino médio, não fazia ideia também, que o mestre disse que conheceu, já ouvi falar de outros lugares. E nisso tinha um mano na sala ali. Vocês nunca viram, assim, outras mídias mesmo? Eu, por Não. exemplo, assim, sei lá, acho que a referência mais fresca que eu tenho na minha cabeça, por exemplo, é, sei lá, algum filme, assim, vamos, tipo, pô, um Big Bang Theory, assim, o cara olha lá e eles falam em Dungeons and Dragons e jogam não sei o que, tipo, entendeu? Daí que vem eu digo, esse conhecimento, essa curiosidade. Não tiveram isso, então? Não, nem 1% disso. Não. Que inclusive, né, o
o mestre Gan teve o prazer de conhecer o mestre Volney, um dos nossos amigos aqui. E lá conheci, sentado do meu lado, um mano de chapéu fedora e uniforme escolar. Tá despojado, dormindo basicamente boa parte da aula. Ele para, olha assim pra mim: Ô, você conhece RPG? Pô, eu falei genuinamente, pô, bazuca do CS, um negócio assim, sabe? Ele falou: não, RPG de mesa, a gente rola os dados e tal. Aí nisso ele começou a puxar a mochila, ele nem puxava a mochila nem pra tirar os cadernos. Aí ele pegou a mochila dele, tirou um saquinho ali, abriu um monte de dado estranho, de 20 lados, 8 lados. Eu falei: caralho, que macumba é essa? E nisso ele começou a explicar como funcionava e etc. Me colocou naquela... me dá um exemplo aí de RPG de mesa. Você se encontra no meio da floresta, desarmado. Essa é a melhor forma de se explicar pra alguém. E nisso ele fez uma mecânicazinha ali comigo pra mostrar como que foi o RPG. Até que ele me convidou pra participar de uma sessão com outros amigos deles e aconteceu o dia. Mas, Mestre Sam, aproveitando, nos fala, na verdade, como que foi a primeira experiência de estar numa mesa de RPG. Bom, pois é, então, né, dado ao fato ali, a gente depois de muito tempo, né, o pessoal aí sabe como é juntar uma mesa presencial, depois de um bom tempo ali conversando, a gente finalmente conseguiu juntar. A gente, na verdade, entre muitas aspas, a gente alugou um andar, o último andar, sim, superior de um apartamento lá que um dos jogadores morava lá. A gente deu R$5 assim, cada um no tempo, sabe, pro dono do apartamento deixar nós azaralhar lá, né, fazer nosso griteiro e tudo mais. Esse do camarote. E aí, cara, nós ia pra lá, velho, e, nossa, esquecia da vida. E aí, cara, foi muito lindo, foi muito mágico. Ele tinha um mapa, assim, do universo dele, cara, um mapa grandão, assim, sabe, assim, tipo, Caralho. toalha de mesa, assim, cara, de tão grande, Nossa, sabe? cara. Aí cada um levava uns bonequinhos, assim, aquela miniatura improvisada e tudo. Ele tinha um roteirinho, assim, muito bem organizado também. E as classes, como eu disse, era um sistema próprio, sabe? Então as classes eram muito diferentes do que eu já joguei depois durante toda a minha vida, sabe? Eu me lembro, assim, que o guerreiro, principalmente, ele tinha uma habilidade com a espada que toda vez que ele matava o inimigo, ele ia acumulando danos, sabe? Aí tinha explicação lá, narrativa pra isso. E aí depois chegava um certo ponto que a hora que ele quisesse descarregar aquele acúmulo, sabe? Tipo, de sangue que ele juntou dos inimigos. Cara, e aí, tipo assim, a gente jogava num galerão, eram uns 7, 8 ali jogadores, mais o cara de mestre. E aí, cara, todo combate, assim, a gente fechava bolinho pra fazer estratégia, pro mestre não ver o que nós temos planejando, sabe? Aquela coisa assim, bem... Aquele metagame, sabe? Mas era um metagame saudável. Era um metagame falando do jogo em si, sabe? Bolando estratégia e essas coisas. E aí, cara, e foi indo, sabe? Mas daí, né, o pessoal muito moleque, aí todo mundo quer ser um pouco protagonista, era bastante gente. A divisão de tempo era bem complicada de se fazer. Até hoje é um desafio, né, pra maioria dos mestres, eu acredito. Sim. Então, aí a mesa foi aos pouquinhos acabando, dificuldade também em se encontrar. E, né, foi um pouco disso. Eu lembro também, aproveitando para fazer uma observação, teve um dos finais de semana que o mestre não pôde ir no RPG. E acho que era, tipo, nossa segunda, terceira sessão. E, cara, nós tava com uma fome de roladadinho. Aquela. Cara, e aí a gente começou a conversar, me juntei com mais 2 outros jogadores lá, que era um amigo meu. Eu falei, cara, vamos jogar RPG, cara, vamos, sei lá, vamos botar nossos bonecos aqui, brigar um contra o outro, brigar contra uns goblins aqui à toa. Não, mas como é que faz isso? A gente não sabe, não sabe os bichos dos monstros, como é que funciona, não sei o quê. Aí eu pensei um pouco, mas eu acho que o fulano sabe, vou ligar pro fulano. Cara, e a gente ligava assim, fulano, vem aqui mestrar uma coisinha pra nós. Ah, mas eu não tenho história, não preparei nada. Não, vem só aqui administrar os monstros e rolar os dados pra eles. E o cara, não, mas não é assim, vocês não entendem, não sei o quê. Cara, sabe, era muita fome, assim,
aquele sentimento gostoso, cara. Gostoso. Cara, Não muda com o tempo, não, cara. Até hoje, Não. agora. Tô a fim de jogar um RPGzinho agora. Vamos cancelar a live e vamos jogar. vamos jogar. E tu, mestre Gan, como é que foi a tua experiência, então? Cara, minha primeira experiência com RPG de mesa foi o seguinte, inclusive foi um dos encontros. Imagina seu encontro com a sua digníssima aí. Foi, tipo, chamei ela pra ir na casa do Mestre Corvo. Foi o meu primeiro mestre de RPG. Nós foi lá ver qual era desse RPG, né? Tipo assim, tava desenrolando. Foi um dos primeiros encontros que eu tive com ela ali, que nós combinou pra sair em um lugar específico, né? Que era tudo do mesmo trabalho, mesma amizade. Enfim, chegando lá, Cyberpunk, Cyberpunk eu sei que é tecnologia e tal. E o primeiro desafio, bocado de regra, você tem 30 mil atributos, um leque de possibilidades. Tá, e esses dados? O que esse dado faz? Esse dado pequeno, ele serve pra quê? Aí foi aquela confusão e você pensa, quando você vê tudo isso, não vai dar não, cara, é muita função. Exatamente. Cara, pra vocês verem, né, a minha primeira experiência foi uma mãe com os braços abertos, né, porque era um sistema próprio, assim, simplão, sabe? Por nível ali, a cada 2 níveis tu ganhava uma habilidadezinha, assim, sabe, bem característica do teu personagem, não tinha essa caralhada de bônus e coisa arada que tem, era aquela coisa assim, pra te rolar dado e inventar, sabe? Só vai. E nisso, foi essa a primeira dúvida, né? Tipo, e um negócio muito interessante do RPG de mesa é que, tipo assim, todos os jogadores, inclusive o mestre, eles abraçam você e te incentivam. Foi o que aconteceu comigo. Pessoal, não, fica tranquilo, eu vou te ensinar como é que funciona cada coisa, eu vou fazendo isso. E eu lembro na primeira sessão, cara, que, tipo assim, a gente tava lutando embaixo nas ruas e tal. E minha primeira ação como personagem, uma batalha em si, foi pegar e dar um chute de karatê, tá ligado? No centro da criatura, do oponente. Que, tipo assim, no primeiro contato de RPG, aquela cena foi muito foda. É uma das cenas que eu lembro hoje em dia, entende? E, Caralho. tipo, essa é a primeira memória que eu tenho fixa de um RPG. Rolar um D20 ali, que eu nem sabia se era o D20 direito. E ele falar, pô, você acerta. Aí tal, eu quero chutar assim, eu quero fazer assim. E trazer um pouco da minha imaginação pra fazer uma cena que vai ficar ok ali. Que eu vou ficar, pô, meu personagem é foda. E tipo assim, foi um negócio que é trazido de mestre pra jogadores, que é uma experiência muito fantástica. E, tipo, do meu mestre em horas vagas, o Mestre Curvo mestra bastante pra mim. E já esclarece essa dúvida aí, qual foi sua primeira experiência com um RPG assim jogando, o Mestre Curvo? Foi uma tarde de um domingo, na casa lá do Volney. Mestre Hollian, eu vou fazer esse corte e vou mandar pra você, porque eu lembro. Era D&D 3.5, cheguei lá, tava um PCzinho montado lá de fora. Ele, com o livro físico na mão e o livro do monstro no PC. Ele folheando e tal, eu cheguei lá, como não quer nada. Fiquei olhando eles, papeando, não sei o que. Aí começaram a jogar, eu falei, não, eu só vou ficar aqui olhando, quero ver como é que é. Eu falei, não, toma aqui, ó, tá a ficha pronta, tinha uns personagens que já tinham morrido, toma aqui. Dá uma lidinha nesse aqui, beleza. Contexto, a gente tava entrando em uma caverna pra pegar algo. Não sei muito bem o que era. Mas eu lembro a cena que foi algo tão simples, mas pra mim foi algo muito incrível, que precisavam subir um paredão de mais ou menos uns 5 metros, digamos. Rolando a mecânica de um ajudar o outro, utilizando as cordas, né? E eu lembro que quando chegou a minha vez de subir, eu rolar um teste de... Hoje em dia a gente chama de atletismo, naquela época eu acho que era outra coisa. Tem habilidade com cordas no 3.5? Isso, habilidade com cordas, exatamente. Fui lá, tomei um erro crítico, despenquei lá de cima, tomei dano de queda, e ele descrevendo como foi a dor e etc. Falei, caramba, que simples, mas muito foda. A gente chegou, entrou na caverna, escura assim. No centro dela tinha a parte de cima entrava um pouco de luz. Cara, de repente, um avestruz, que seu bico era repleto de espinhos, assim, como se formassem dentes. A parte das asas deles meio que saiu umas garras, assim, cara, ele veio pra cima de mim com tudo e começou aquela luta, não sei o que, a criatura me derrubou. Aí nisso, como jogador, eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como que eu vou fazer isso. Aí ele falou assim, cara, você tem a opção de sacar a sua arma já cortando a garganta dele, que era uma adaga que eu tinha ali. Eu falei, tá, e nisso ele descrevendo toda aquela
voracidade, o sangue, foi muito incrível. O contato com o RPG ali, eu falei, mano, isso aqui é o que eu vou levar pro resto da vida e também há anos até hoje, velho. Aí, mediante isso, joguei RPG, conheci o Pablo também, uma pessoa que eu quero muito trazer aqui pra vocês conhecerem, que ele tem um sistema próprio dele. Pablo, se você vê esse vídeo, você está convidado já a participar aí do nosso podcast. Com certeza. RPG, tá? Exatamente. Então, nossa. Ele mestrou uns RPGs também, nisso eventualmente o Volney começou a mestrar, mas, poxa, a gente vai adquirindo experiência, não é, rapaziada? E nisso você começa a gostar e desgostar de algumas coisas. E eu tava sentindo falta de algo nos RPGs, sabe? Que levanta aquele questionamento, eu quero jogar algo... Não, eu quero mestrar algo que eu gostaria de jogar. Aí nisso a gente entra nessa pauta. O que te levou a ser um mestre, ô mestre Sam? Bom, pois é, bem perguntado, mestre Corpo. E como eu disse, cara, foi a demanda mesmo, sabe? A fome já ultrapassava tudo, já não dava mais, o mestre estava se ocupando demais com outras coisas e tudo mais, e aquela fome, aquela ansiedade e tudo. Eu falei, cara, não vou ficar dependendo assim, né, do tempo de outra pessoa. Eu acredito que eu tenho capacidade de ir para, e comecei a ir atrás. Aí que eu fui conhecer que existia de fato um sistema de RPG com as regras, com livros e tudo mais, sabe? Aí eu fui me aprofundando. Não era tão diferente do que nós já havia jogado, até aquela hora que o Gan falou sobre as primeiras impressões do personagem dele. Eu lembro que eu era um gnominho meio gordinho, assim, mais um halfling, como se fosse barrigudinho. Eu era um bardo. E aí eu lembro que eu tinha um escudinho de madeira e nele vinha acoplado um tipo de corneta, sabe? Que eu tocava e aumentava o alcance das minhas magias de bardo. Era mais ou menos esse o efeito, sabe? Era muito legal. Inclusive, uma ideia muito boa de um item aí, hein? Aí, cara, essa fome, essa vontade, eu já tava entrando no mundo dos MMO, né? Nessa época. Então, a cabeça assim, sendo bombardeada de ideias e coisas, de missões, sabe? Eu, ao longo do tempo aí do canal, vocês vão ver, eu sou o cara que adapta qualquer coisa pra um RPG. Se você me der uma novela pra me adaptar pra um RPG, eu vou fazer o RPG dessa novela. E aí, cara, eu comecei, precisou, sabe? Era muita expansão de ideia, assim. Acabou que eu precisei me tornar um mestre. Mas confesso que as minhas primeiras mestragens assim, foram horríveis, cara. Se eu fosse um jogador da minha época, eu acho que eu tinha jogado um dado dentro da minha boca, assim, pra me engasgar. E aí, Gan, como é que foi tu, velho? Cara, minha primeira vontade de jogar um RPG foi literalmente isso. Você pensa muita coisa, você imagina, sabe? Quando você coloca uma música e começa a imaginar, tipo, um cenário e tal. Era a mesma coisa. Cara, eu falei, tipo, porra, eu preciso mestrar esse cenário, cara. Eu imaginei, tipo, toda a aventura. O Mestre Corvo aí, ele já tava dando indício já. Outro jogador também tava querendo mestrar. Falou, pô, preciso de alguém pra me substituir aí. Tenho que dar uma descansada. Quero jogar um RPG como um jogador. Aí eu pensei assim, tava com essas ideias de uma campanha não, uma one shot que durou mais que uma one shot, digamos assim. Uma aventura na minha cabeça tava perfeito. Vou narrar assim, vou fazer assim. Só que em prática sempre é outra coisa. A primeira mestragem sempre é um desafio. Você pega aquele negócio de... Não é só rolar os dados, tem que organizar, tem um tempo de cena. Mas tipo, foi realmente o que me levou a ser o mestre de RPG. Foi pensar em um negócio muito foda e tentar levar isso aos meus jogadores. Fazer eles sentir isso, fazer eles imaginar isso. E, tipo assim, sempre que você imagina e tentar trazer a cena perfeita da forma narrada como mestre pros seus jogadores, cara. Tipo, isso que me levou a ser um mestre de RPG, isso que me mantém. Eu quero trazer uma cena, quero que meus jogadores sintam isso. E eu posso falar que eu sinto isso jogando junto com o Mestre Corvo. E fica a dúvida, cara. Tipo, pra você chegar a mestrar hoje em dia, o que te levou a ser um mestre? Qual foi os devaneios da vida aí pra te levar a ser um mestre Corvo? Então, o caso diferente de vocês
naquela época, eu tinha vários mestres, né? Sobrando ali, todo mundo querendo narrar alguma coisa. E mediante a várias opções ali, nossa, jogando RPG de Bleach, pra vocês terem ideia, sabe? Aí eu queria, cara, eu queria narrar algo que era mais real, era tipo medieval chão. fantasia, mas só que um pouco mais pé no chão. Sabe, até mesmo os primórdios lá do D&D, aquele negócio mais mecânico, assim. Eu tava jogando muita coisa que tinha luz, era muita explosão. Parecia que eu tava no MMO, só que, né, com papel na mão. É que ele foi me cansando. Comecei a sair de umas mesas aqui e ali, ficando somente com a mesa do mestre Volney. Aí, tá, eu falei, cara, vou começar a montar meus primeiros projetos ali, que foi... Eu gostava muito de Vikings na época, né? A série. E toda aquela mitologia. Aí fui atrás do livro do... Como é que é o nome do cara, velho? Neil Gaiman, né? Tal. Falei, cara, eu tenho que transformar isso no RPG. Selecionei uma rapaziadinha aí que também tinha jogador a rodo. Só que foi um fracasso total. Que nem o Gun falou aí. Uma coisa é você pensar e levar isso pra mesa. Acho que até um tema pra gente trazer aqui, que é a quebra de expectativa. Pra alguém que começa a mestrar, cara. Porque é completamente diferente. Na sua cabeça é um mar de felicidade que você vai entregar um negócio foda. Mas, geralmente, não é bem assim. E nisso foi. Desculpe ter cortado, mas isso aí eu até tava pensando na hora que o Gun falou. Isso não é um pouco da culpa de nós, né? Falando nesse tempo, a gente começou com o mestre iniciante, com uma galerinha iniciante. A que ponto tu acha que isso influencia na criação? Que daí talvez a galera iniciante também esteja uma outra expectativa, que aí no que tu não conseguir passar aquilo, acontece essa quebra aí. Exato. Que aconteceu com todos vocês. É um ponto bem Cara, interessante. E foi esse RPG Vikings, acho que durou 3 sessões, eu matei ele. Aí depois eu fiz RPG de zumbi. Primeira sessão matei esse RPG. Fiz RPG de Segunda Guerra Mundial. Eu sou um amante de FPS também. E, cara, até que nisso eu desisti de ser mestre. Fiquei uns 3 anos assim, sem chamar ninguém pra mestrar nada, sabe? O RPG do mestre Volney começou a ter aí, pô, vai ficando adulto e tal, era uma campanha já ali durando quase 5 anos, basicamente. Foi ficando saturado, não podia, aí começou as dificuldades. Até então chegou o fatídico dia que lançou Cyberpunk 2077. Aí, cara, aquele negócio pra mim era outro mundo. Todo bugado do jeito que ele era, mas foi uma experiência incrível. Cara, eu preciso transformar isso num RPG. Só que o que eu quis fazer diferente? Não pegar aquela galerinha que eu jogava, né, cheio de dificuldades pra se reunir. Eu fui atrás da galera, tipo assim, que nem exatamente. O Gun, a gente trabalhava no mesmo local e foi um outro amigo em comum. Hoje ele, cara, você conhece um Nerdola, você conhece um otaku quando você bate o olho nele. Cara, eu fiz essa pergunta, você conhece RPG mesmo? Não conheço. Comecei a evangelizar minha primeira rapaziada ali de RPG. Um foi chegando no outro convidou o outro. Até que chegou o dia que começamos a jogar uma campanha que durou 1 ano fechado, né, Gun? Foi um pouco mais que um ano. Pouco mais que 1 ano. Olha E, só. poxa, estamos até hoje de Cyberpunk, a Tristeza de Tormenta. De Tormenta pra D&D 5.0 e agora estamos em mais uma campanha no D&D 5.0, cada uma aí com sua duração de 1 ano, cara. E, cara, é que nem isso, é o tempo. Você se transformar mestre é a prática e o tempo. E uma hora você vai começar a saber lidar com as coisas e todas aquelas ideias que você tinha e não conseguia aplicar, elas começam a ficar o dobro mais fáceis e você consegue fazer uma experiência incrível com os seus jogadores. Porque querendo ou não, meninos, a gente meio que se doa para nossos jogadores, convenhamos. Cara, demais. Bom, isso aí, mestre Corvo. E falando em se doar, é o mesmo sentimento que nós estamos tendo aqui ao começar esse canal. Contamos com o apoio total de vocês, engajamento, conversa, dicas aí, assuntos que a gente precisa falar, tá? Vai ter convidados inscritos
podem aguardar aí né, ao decorrer do nosso canal. E, pessoal, acredito que seja isso por hoje. Desejo boas rolagens a todos, né? Ótimas mesas, sem frustrações, com mestres legais, com jogadores legais, tá? E tudo isso só vem se você deixar o like. Se você não deixar o like, galera, ó, é erro crítico atrás de erro crítico. Vai ser mestre que falta na sessão, vai ser jogador roubando item. Então fica a critério de vocês aí, o que vocês querem nas futuras mesas de RPG. Tá? Um grande beijo, um grande abraço aqui do Mestre Sam. E deixo a despedida aí com meus companheiros. Só uns adendos. E se não compartilhar com o seu grupo de RPG, pronto, ninguém mais vai ter tempo pra jogar e sua sessão vai começar a ficar defasada, tá? É um mal que vocês vão começar... Ó, vocês não fizeram o que vocês sabem que você tem que fazer. Vão começar a passar. A partir de agora, nesse exato instante, tá bom? A maldição que vocês mesmos vão conjurar. Exatamente. Isso aí. Pessoal, outro detalhe. Deixem aqui nos comentários como foi o primeiro contato de vocês com RPG. Embora a grande maioria, eu acredito que seja ordem paranormal. Mas deixem suas experiências aqui. Nos contem também qual foi a motivação de vocês se tornarem mestres, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E esse é o Union RPG. Vou rolar de dados a todos.